nome que evoca poder, riqueza e uma escuridão que a maioria não consegue olhar de frente. Mas quem era ele antes de ser o dono da ilha? Um professor de matemática que, sem qualquer formação financeira, subitamente se tornou o guardião da fortuna de bilionários. Os arquivos de 2026 confirmam o que muitos suspeitavam. A fortuna de Epstein não era o produto de investimentos, mas de influência. Ele era o centro de uma teia, um nó onde se encontravam líderes mundiais, príncipes e cientistas. Mas, para que essa teia funcionasse, ele precisava de um território fora do alcance da lei. Little St. James, nas Ilhas Virgens. Para Epstein e sua parceira, Ghislaine Maxwell, era o laboratório logístico de um sistema de abuso sistemático que operava com a precisão de uma multinacional. 3.500.000 páginas. Quando o FBI mapeou a rede de vítimas, o diagrama parecia um mapa estelar de horrores. Centenas de nomes, milhares de horas de voo no Lolita Express. Registros que colocavam figuras como Bill Clinton, Donald Trump e o príncipe Andrew no epicentro de um escândalo que ninguém queria que viesse à tona. Mas o verdadeiro choque dos arquivos de 2026 não está apenas nos nomes. Está no que foi encontrado nas fundações da ilha. O que o mundo conheceu por fotos de drones era apenas a pele da ilha. O templo de listras azuis e cúpula dourada era uma distração visual. Enquanto o sol brilhava lá fora, a verdadeira arquitetura operava abaixo da linha do horizonte. Os diagramas do FBI, liberados em 2026, revelam uma parede de túneis que conectava a residência principal aos pontos mais isolados da propriedade. Mas o registro mais perturbador veio da sala identificada nos arquivos como Unidade de Procedimentos. Lá, os investigadores confirmaram a presença de uma cadeira de dentista, fixada permanentemente no concreto. Não havia registros de equipamentos médicos licenciados na ilha. Não havia dentistas na folha de pagamento de Jeffrey, apenas a cadeira. E um sistema de isolamento acústico de nível industrial que envolvia toda a sala. Ou seja, alguém poderia gritar incansavelmente, incontrolavelmente, e ninguém ouviria. O silêncio era uma mercadoria cara em Little St. James. As paredes eram projetadas para que o som morresse exatamente onde era criado. Às vezes, o silêncio pode ser assustador. E, na realidade daquela ilha, o silêncio era o que permitia que o horror continuasse, dia após dia, sem que os barcos que passavam por perto ouvissem uma única nota daquela música. Mas Epstein não queria apenas o controle do corpo. Ele queria o controle da linhagem. Os arquivos revelam seu fascínio obsessivo por eugenia e transhumanismo. Ele planejava usar a ilha como um criadouro para sua própria genética. Um projeto para semear a raça humana com seu DNA. Ele se via como um deus em seu próprio micro-universo. Mas até os deuses deixam rastros digitais. E quando o sistema de vigilância que ele usava para chantagear a elite começou a vazar, a ordem de silenciamento foi emitida. Jeffrey Epstein era um homem que vivia através das lentes. Ele gravava tudo. Ele sabia que a imagem era o seguro definitivo contra seus aliados poderosos. É uma ironia matemática que, no momento de sua morte, o mundo tenha ficado subitamente cego. Agosto de 2019. O Centro Correcional Metropolitano de Nova York deveria ser um dos lugares mais seguros da Terra. Mas naquela noite, o sistema decidiu falhar. As duas câmeras posicionadas do lado de fora da cela de Epstein apresentaram um mau funcionamento técnico simultâneo. Os guardas responsáveis pela ronda dormiram e os registros foram falsificados. Pouco antes do incidente, Epstein foi retirado da vigilância contra suicídio. Ele foi deixado sozinho
no escuro digital, mas o corpo humano guarda registros que as fitas apagadas não podem destruir. A versão oficial diz suicídio por enforcamento, mas a reanálise dos arquivos em 2026 trouxe de volta as fotos da autópsia. Patologistas independentes apontaram um detalhe que a narrativa oficial tentou enterrar. O osso ióide no pescoço de Jeffrey estava quebrado em 3 lugares. Na medicina forense, essa fratura é uma assinatura estatística. Ela é raramente vista em enforcamentos, mas é o rastro deixado pelo estrangulamento manual. Alguém ou algo estava na cela 770 enquanto as câmeras olhavam para o vazio. O sistema não falhou. O sistema operou exatamente como foi projetado para operar, protegendo a teia através do sacrifício do seu nó central. Mas, como os arquivos de 2026 revelam, a morte foi apenas o início de uma nova fase da agenda. Eles dizem que a melhor maneira de esconder um segredo é colocá-lo à vista de todos, em plena luz do dia, em nossas telas de TV, nos nossos cinemas. A elite não apenas esconde seus rastros, ela o celebra através de alusões que chamamos de entretenimento. Considere os arquivos de voo recuperados. Entre nomes de presidentes e príncipes, um nome se destaca por sua capacidade de prever o futuro. Matt Groening, o criador de Os Simpsons, aparece nos registros, conectado à rede de Epstein muito antes do mundo saber o que Little St. James realmente era. Atenção, os bandidos malucos escondidos numa ilha por aí estão secretamente governando o mundo. Ei! Desculpe, meu velho, mas você está sendo um pé no saco para nós. Muitos chamam de coincidência, outros chamam de agenda. A ideia de que o público está sendo preparado para eventos mundiais através de desenhos animados e filmes. Como se a realidade fosse apenas o roteiro final de uma produção iniciada décadas atrás. Olhe para as telas de cinema. Em 2021, o mundo conheceu o telefone preto. Um predador que vive em uma casa de aparências, sequestrando crianças para um porão isolado. A semelhança física entre o personagem e Jeffrey Epstein não é apenas perturbadora, é uma alusão à figura que operava acima da lei, em uma ilha que era o seu próprio porão particular. E por fim, o mistério do corpo. Os arquivos liberados em 2026 trouxeram inconsistências que a narrativa de 2019 não pôde explicar. Fotos da autópsia mostram um corpo sem a característica tatuagem de arame farpado que Epstein alegadamente possuía. Cicatrizes que mudaram de lugar, marcas que sumiram no necrotério. A teoria da substituição não é mais apenas um post em um fórum obscuro. Se o homem que morreu na cela 770 não era Jeffrey, onde ele está agora?